Jovens, tudo bem com vocês? Sou o Bernardo aqui do canal Lição da Escola Sabatina Jovem. Essa é a palavra de Deus, transformou minha vida. Permita que ela transforme a sua também, abrindo, lendo, estudando, e com certeza isso vai fazer toda uma diferença na sua vida. Nós vamos estudar essa semana a lição da Escola Sabatina, que apacenta as minhas ovelhas, 1º e 2º Pedro, certo? E a lição desta semana é a lição 5, Vivendo para Deus. É um título muito forte, muito poderoso, Vivendo para Deus. Aí vamos falar um pouquinho de exemplos, de testemunho, de coisas importantes para a vida do jovem no seu dia a dia. Então vamos lá. Finalmente, sede todos de igual modo, animados, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a fim das vossas orações. Acima de tudo, porém, tendes o amor intenso uns pelos outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 3, de 8 a 9, e o capítulo 4, de 7 a 8. Vamos dar uma sequência aqui. O objetivo dessa semana é compreender que, como cristãos, devemos viver em amor, harmonia e compaixão. Olha só como é forte isso. Compreender que devemos viver em amor, harmonia e compaixão. Entender que é uma responsabilidade seguir o exemplo de Jesus ao viver para os outros. Ou seja, não é seu interesse pessoal, mas o interesse de outros. Aceitar o chamado de Cristo para viver os princípios do seu reino. Nós estamos vivendo no contexto do juízo. Devemos viver à altura de nosso chamado e nossa vocação cristã, seguindo os passos do Mestre Jesus. Essa é uma verdade central. A lição de domingo, tendo o mesmo modo de pensar, vamos estar lá o texto que nós já acabamos de ler. Como nós cristãos devemos viver? É uma pergunta, né? Como nós devemos viver nosso dia a dia? Vamos lá. Pedro começou seu texto recomendando a todos que tivessem o mesmo modo de pensar. Ele não estava se referindo à uniformidade no sentido de que todos tenham que pensar, fazer e acreditar exatamente da mesma forma. Não. Sabemos disso porque a Bíblia mesmo menciona que a igreja é um corpo, e como corpo, cada órgão tem uma função, mesmo sendo órgãos diferentes. Estão unidos em um único propósito: manter vivo o organismo humano, não é verdade? Vamos lá. Mesmo com essas diferenças, os cristãos devem ter um único propósito, no sentido de que o trabalho em conjunto é para formar uma comunidade viva, unida no amor de Cristo. A lição de segunda-feira é sofrer na carne. Você já sofreu na carne, na luta contra o pecado? O pecado às vezes quer vencer você? Vamos dar uma olhada aqui. Por causa de Jesus, somos aceitos diante de Deus como se não tivéssemos pecado. A graça de Deus não termina apenas com uma declaração de que nossos pecados estão perdoados. Não. Deus também nos dá poder para vencê-los, os pecados. Ele nos dá esse poder. Pedro usa a expressão de uma vez por todas para enfatizar a maneira abrangente do sacrifício, sofrimento e morte de Jesus. Ou seja, o sentido disso em nossas vidas. O sofrimento, a morte e a ressurreição de Cristo. Faz tudo, esse sacrifício faz toda a diferença em nossa vida. A expressão, portanto, uma vez que, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 1, é uma continuação de 1 Pedro capítulo 3, 18 a 22, onde o batismo é colocado em evidência. Por esta razão, o batismo talvez seja o melhor contexto para compreendermos as seguintes palavras de Pedro:
Aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Por meio do batismo, o cristão deve participar do sofrimento, morte e ressurreição de Jesus. Ele escolhe, no tempo em que lhe resta, não mais viver para se associar aos maus desejos da carne ou ao mau desejo que é o pecado. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 2. Na lição de terça-feira, renascidos, ou renascido. Que mudanças acontecem na vida de alguém que se entrega a Cristo? Você já viu algumas pessoas mudarem de vida quando se entregam a Cristo? Em Cristo temos nova vida, novo começo, nascemos de novo. Para aqueles que aceitaram a Cristo na fase adulta, isso significa que eles viverão de maneira diferente a partir daquele momento, ou daquele encontro com Cristo. Em 1 Pedro capítulo 4, de 3 a 6, Pedro utiliza expressões fortes para os cristãos que experimentam ou experimentaram o mundo. Uma vez que aceitamos a Cristo, temos que deixar de lado a velha vida e viver uma nova vida com Cristo. Assim temos oportunidade de testemunhar aos incrédulos sem precisar pregar. Os testemunhos de um cristão piedoso vale mais, muito mais do que vários sermões pregados. Pecado da carne, lição de quarta-feira. Nas circunstâncias corretas, no casamento entre um homem e uma mulher, a sexualidade é uma grande bênção. No lugar e em contextos errados, ela pode ser uma das forças mais destrutivas do mundo. É impossível o ser humano calcular as imediatas e devastadoras consequências do pecado carnal. A Bíblia não é contra o sexo. Não, ao contrário disso. Deus criou. Ele concedeu a sexualidade ao ser humano com o intuito de que fosse uma grande bênção. As palavras dissoluções de concupiscência significa sensualidade e luxúria. Todavia, para os cristãos, é muito fácil transmitir a expressão errada sobre sexualidade. Como cristão, devemos viver em submissão ao Espírito Santo. Isso mesmo. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 3, o autor nos exorta a vivermos de maneira diferente. Ou seja, deixarmos o passado no passado e o daqui para frente em evidência. O amor cobre tudo na lição de quinta-feira. Além de sermos sóbrios e vigiar em oração, os cristãos devem ter amor intensos uns pelos outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Como já lemos esse versículo. O que significa? O amor cobre a multidão de pecados. Como amarmos um ao outro. Perdoamos com mais facilidade quando esse amor é evidente em minha vida. Aquelas pessoas que me ferem, me ofendem, isso para mim não faz, para nós que temos o amor de Deus em nossa vida, não faz muito sentido. O amor de Cristo nos leva a perdoar. Nosso amor deve nos levar a perdoar as pessoas. Onde o amor transborda, pequena ou grandes ofensas são meras ou coisas que podem ser esquecidas com mais facilidades. Pedro aprendeu com Cristo o significado do amor, onde amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo é o verdadeiro cumprimento da lei de Deus. E vamos concluir aqui na lição de sexta-feira. Somos salvos pela graça de Cristo, unicamente pelos seus méritos e não pelos meus méritos. Porém, ao aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador, devemos andar como Ele andou. Não mais na ignorância do caminho, mas fazendo o que Ele pede. O que Ele pediu, eis-me aqui, Senhor. Assim como um pai pede a obediência ao seu filho, Ele pede para nós obediência. E Deus, Ele venha nos abençoar. E Deus, Ele venha nos guardar. Que Ele venha nos abrigar todos os dias. Tudo que eu aprendi aqui é um dos textos do Célio Longo, maravilhoso. Ele é do Ministério Pessoal e Escola Sabatina da ASR. Fantástico. Vale a pena vocês conhecer esse irmão que fala
muito, é demais, muito bom mesmo. Espero que nós tenhamos aprendido. Use a palavra de Deus todos os dias para desenvolver esse seu relacionamento com Ele. Vamos orar. Senhor, nos abençoe, nos guarde e nos instrua, Senhor, de acordo com a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo. Curta, olhe as nossas redes sociais. Até lá.